Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco, que estes últimos dias tenham sido bons e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos a terminar a nossa Halloween season e hoje trago mais uma sugestão, desta vez de filme. Acreditem que foi muito difícil para mim selecionar os filmes para trazer aqui nestas sugestões. Eu gosto muito deste género de terror, mas também foquei-me um bocadinho naqueles que estavam disponíveis em plataformas diferentes para que pessoas diferentes tenham acesso a estas sugestões. Espero que isto faça sentido para vocês e vamos à sugestão de hoje. Imagina que numa noite tranquila, numa cidade pequena, 17 crianças da mesma sala de aula desaparecem misteriosamente às 2h17 da manhã, como se tivessem sido chamadas por algo que ninguém consegue ver ou explicar. Toda a cidade fica em choque. Qualquer familiar, professor ou polícia começa a questionar o que terá acontecido, onde é que estão aquelas crianças, o que espreitava no escuro. E agora imagina que este desaparecimento é só o início de algo muito mais sinistro. Assim começa Weapons, que podes ver na HBO Max. Filme fresquinho. Na verdade, eu já tinha visto o trailer e uma seguidora deixou em comentário esta sugestão no Instagram. Entretanto, eu descobri que este filme ia estar disponível na HBO Max a partir da última sexta-feira, portanto já podem ver. E agora vou falar um bocadinho aqui mais da história e provavelmente posso dar aqui spoilers que vos estraguem a experiência, portanto se ainda não viram o filme e não gostam de spoilers, parem o vídeo, vão ver o filme e depois voltem. Portanto, vamos aqui um bocadinho à história. Temos a Justine, que é a professora da sala onde desapareceram aquelas crianças, só uma é que não desapareceu. Depois temos aqui uma personagem que é o Josh, o pai de uma das crianças desaparecidas, que acha que o sistema e a polícia não está a funcionar, à semelhança de outras pessoas também. Aliás, vemos muita gente a culpar a professora quando ela também não sabe e também quer descobrir o que é que aconteceu. Temos o Alex, que é a única criança que não desapareceu. Temos o Paul, o polícia que se envolve com a Justine. O diretor da escola, que acaba por ser mais importante do que nós achávamos. E a personagem mais aterrorizante que eu vi nos últimos tempos, que é a Gladys. Gladys, além de ser um nome que combina muito bem com a caracterização daquela personagem e com o terror em geral, faz-me sempre lembrar aquele quadro que a Phoebe fez, que no fundo bate certo com a temática de terror, não é? Falei destas personagens porque a narrativa vai mostrando a perspectiva de todas elas. Começa com a Justine e depois vai alternando para as outras. E assim ficamos com várias facetas do mistério e começamos a perceber mais ou menos o que é que aconteceu. No fim, temos aquilo que me parece uma grande reviravolta. O filme acaba por desafiar aquilo que nós conhecemos como terror tradicional e brinca com mitologias, com rituais e com a lógica do bem e mal numa comunidade aparentemente pacata, não é? Estamos a falar de uma pequena vila. Alguns pontos que eu achei interessantes e que o filme explorou: a infância roubada, não é? O desaparecimento da inocência, ali personificado com as crianças que desaparecem, e com o Alex que passa por todo aquele trauma, com os pais, com a tia Gladys, e eu acho que o facto de as vítimas serem crianças torna esta história mais perturbadora. Amplifica o terror, não é? Porque não estamos a falar só de monstros ou de um assalto. Estamos a falar de algo que atinge o núcleo da segurança familiar, num contexto em que essa segurança dificilmente seria violada, não é? Coloca em questão a confiança que nós colocamos nas escolas, no bairro onde vivemos, nas figuras da autoridade. Acho que o filme usa este choque para mostrar o quanto a normalidade parece ocultar o mal. E eu acho que isto pode ser interpretado em várias vertentes, em abusos que podem acontecer dentro do seio familiar. Isto falando em terrores reais. Temos aquela imagem daquele pai que tem o pesadelo e vê uma grande metralhadora no céu, e aí o meu cérebro despertou os school shootings que acontecem muito nos Estados Unidos, e quase que para mim aquilo podia ser uma metáfora, não é? Porque numa sala com 18 crianças, 17 desapareceram, e isto podia perfeitamente ter sido um maluco qualquer que entrava na sala de aula, começava a disparar e só uma criança é que conseguia sobreviver. Mas isto é a minha interpretação. No decorrer do filme não senti depois tanto isto. Depois aqui da perspectiva da professora, a Justine, e de como ela é logo culpada, as pessoas assumem, ok, se isto foi na sala de aula dela, ela tem de ser a culpada. Quando ela própria também está perdida, sem saber o que é que aconteceu, também ela está a procurar respostas à revelia da própria polícia. E uma das coisas que me marcou no que ela disse, que é um pormenor pequeno, foi ela queria voltar a trabalhar, ela queria estar ocupada. No meio daquilo tudo ela estava a sentir-se sozinha, isolada. E toda esta situação acaba por ser uma crítica um bocadinho à forma como nós procuramos rapidamente os culpados sempre que há uma tragédia. Depois o filme não se contenta com o quem é que fez isto ou porquê. Estas respostas não são simples, porque temos rituais, temos aqui forças que escapam à lógica, e isto torna o terror menos previsível, não é? Faz-me um bocadinho lembrar American Horror Story. Para quem viu, se calhar percebe o que eu quero dizer. Gata, o que é que tu estás aí a fazer? Oi.
Desculpem lá, interrupção felina. Pelo que pesquisei, alguns críticos inclusivamente dizem que este filme não é só terror puro, é também mistério, thriller, psicológico. Segundo o realizador, parte da inspiração veio da perda de um amigo próximo, o que acaba por tornar o filme mais pessoal e não só um exercício de sustos. E provavelmente ele quis trazer esta dor de um desaparecimento, de uma coisa que nunca tem resposta, não é? De uma procura constante de algo que foi perdido. E depois esta forma como eles estão constantemente a alternar a perspectiva das personagens também nos causa algum desconforto, não é? Porque nós começamos a fazer a ligação com uma personagem e a meio que tomar o lado dela, as dores dela, e de repente mudam-nos um bocadinho a perspectiva. Começamos a questionar o que é que vimos, o que é que ouvimos, o que é que foi omitido, e isto faz muito sentido em toda a vibe do filme, não é? De ocultismo, de mistério, de coisas que nunca são totalmente explicadas, que é uma coisa que me enerva um bocadinho no terror mais moderno. Já tinha falado sobre isto. E este filme passa-se numa comunidade, como eu dizia, aparentemente pacata, não é? Uma sociedade comum, uma escola, casas de família, pais, trabalhadores, e assim parece que o filme funciona em 2 níveis. O susto imediato, e o primeiro episódio é logo muito impactante, e depois se calhar convida-nos a uma reflexão sobre aquilo que nós podemos considerar como normal. Acho que deixa o espectador a pensar, e se fosse na minha cidade? E na minha família? Ou se fosse na sala de aula onde estão os meus filhos? Ou se fosse comigo? Como será que eu reagia a isto? Como é que eu lidava? Será que começava a apontar culpas? Antes de terminar, vamos a curiosidades sobre o filme. O filme foi escrito, dirigido, produzido e parcialmente coassinado na banda sonora pelo Zach Cregger, que também fez comédia antes de se dedicar ao terror. A ideia do filme, apesar de não se basear literalmente em factos reais, tem, como eu disse, raízes nesta dor do realizador por perder uma pessoa próxima. O desaparecimento das crianças às 2h17 da madrugada tem um propósito de marketing. É uma hora exata mesmo para servir o mistério. O filme explora o mito de Pete Piper, o flautista que atrai crianças. Também tem ali alguns toques de folclore e no fundo mexe com temas como o desaparecimento coletivo e a perversão do cotidiano. Agora digam-me, em relação a algumas das reflexões que eu fiz, se vocês também tiveram a mesma percepção, e isto se viram o filme, e numa situação destas, como é que vocês acham que se sentiriam? Como é que vocês agiam? Vocês fariam alguma coisa? O quê? Confiavam no que as autoridades estão a fazer? Tentavam descobrir por vocês próprios? São perguntas complicadas, eu sei, eu também acho que não há respostas certas. Posto isto, relembrar-vos que deixem like no vídeo se gostaram e vemo-nos no próximo. E se não nos virmos, bom Halloween!